nos preparando para a segunda parte. Muito bem, um dia bem produtivo hoje, né? E vai continuar. Nesse segundo painel, no segundo dia da Semana Estado de Jornalismo Ambiental, nosso tema é energia, a energia nossa de cada dia. E, para a gente começar esse painel, eu vou convidar o Alexandre Uhlig. Ele responde pela área de desenvolvimento sustentável do Instituto Ascende Brasil desde 2006. Teve os graus aqui, me colocaram na descrição profissional do Alexandre, obteve os graus de físico, mestre e doutor em energia pela USP, gerenciou o Departamento de Meio Ambiente da Companhia Energética de São Paulo, a CESP, onde acompanhou a implantação de empreendimentos, projetos sociais e ambientais durante 15 anos. É consultor da FAO, né, esse órgão da ONU para tratar de alimentação e agricultura, e também da International Energy Agency. E, muito bem, então, vamos falar de energia com Alexandre Uhlig, por favor. Acho que deu uma esticadinha, né, Bom, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês, podendo falar um pouquinho sobre energia. Obrigado pelo convite ao Jornal Estado de São Paulo. Parabenizar pela organização do evento e pela escolha do tema desse bloco, né? Não poderia ser melhor, energia nossa de cada dia, e a gente poderia acrescentar o Nos Dai Hoje, né? O Brasil passa por um estresse hídrico, né? Não chove nem para abastecimento de água, nem para energia, mas eu não vou falar sobre a questão do abastecimento, da necessidade de energia hoje. Fazer uma rápida, percorrer o setor rapidamente, o setor elétrico, olhando como foi o nosso modelo de oferta de energia no passado, como nós estamos hoje e, no futuro, esse desafio todo em 20 minutos. Né? Olhando para o passado, o Brasil cresceu durante praticamente 80 anos baseado em hidroeletricidade. Tá? Durante muito tempo, nós tivemos, deixa eu ver, está aqui, a construção de grandes reservatórios, principalmente na década de 70 e 80. Nós tivemos a implantação de grandes reservatórios que permitiam o Brasil não depender de outra fonte durante até 20 meses. Ou seja, se nós passássemos por um processo semelhante, uma seca semelhante como nós estamos vivendo agora, durante 20 meses nós tínhamos energia acumulada nos reservatórios. Reservatórios, né, existem basicamente dois tipos de reservatórios de usinas hidrelétricas, uma que você acumula água, né, que a parte tecnológica permite acumular água, outra que a água simplesmente passa, né, como o vento passa para gerar energia eólica. Então, hoje, o que nós temos no Brasil, em termos de acumulação de energia no formato de água, né, é suficiente para atender durante 4 meses e meio. Ou seja, se chover o que nós temos, a chuva que nós chamamos de normal ao longo do tempo, essa chuva acumulada em reservatórios é suficiente para atender durante 4 meses e meio. Isso, nós sabemos que o período de seca é um pouquinho mais longo do que isso, né? Então, quando não chove de uma forma regular, nós temos essa preocupação que nós vivemos hoje, né? Então, o que acontece com o país, e aí depois da crise de 2001, né, onde nós tivemos que passar por um racionamento, e isso ainda não está descartado nos dias de hoje, né, em 2014, por que ainda nós não vivemos uma situação semelhante? Porque o Brasil, aprendendo a lição de 2001, construiu um parque térmico, né, e hoje o modelo que nós vivemos é algo hidrotérmico, ou seja, nós temos uma quantidade grande de usinas hidrelétricas com reservatórios que é suficiente para manter o fornecimento de energia durante um tempo. Se nós passamos por um período de seca, como nós estamos vivendo desde outubro
praticamente de 2012 até agora, nós temos um problema, porque essa caixa d'água ela não está sendo reposta. Essa água, para garantir esse período de geração de energia elétrica, não está sendo reposta. Então, isso faz com que, desde outubro de 2012, 2013 e agora até maio de 2014, o setor, né, o Operador Nacional de Sistema, que cuida da geração de energia elétrica, coloca em funcionamento todas as usinas termoelétricas, praticamente, que nós temos no Brasil. Então, hoje, o Brasil tem uma base hidráulica, uma base térmica, que supre a energia por esses períodos que nós não temos chuva. E isso acaba nos levando, então, para o presente. E qual é a preocupação atual, principalmente com quem lida com as questões socioambientais, com a questão de sustentabilidade? Aumenta a despacho de termoelétricas, aumenta usinas termoelétricas que queimam, basicamente, carvão mineral, gás natural, ou óleo combustível, óleo diesel, e isso aumenta o quê? Emissões de gás de efeito estufa, né? Que é uma preocupação também para o país. Então, olhando, é uma preocupação para o país, mas pode não ser necessariamente para o setor elétrico. E aí nós pegamos os dados, praticamente até 2006, o setor elétrico ele tinha uma emissão, até 2001, a emissão do setor elétrico era praticamente inexistente, era 0, alguma coisa. Até 2006, né, até 2007, a média da emissão do setor elétrico era da ordem de 1,5%. Dentro de toda a emissão de gás de efeito estufa que nós temos no Brasil, nós estamos falando do setor elétrico, né, que gera energia elétrica, cerca de 1,5%. Ou seja, se nós pegássemos a emissão total do país, que é da ordem de 2,5 bilhões de toneladas equivalentes de carbono, apenas 1,5%, da ordem de 40 milhões de toneladas, era referente ao setor elétrico. Ou seja, se nós, por hipótese, parássemos de gerar energia elétrica no Brasil, nós só evitaríamos a emissão de 1%. O que é muito diferente do restante do mundo, né? O restante do mundo baseia a sua geração de eletricidade em termoelétricas a carvão, a gás natural, basicamente. Então, esse número, que para nós é da ordem de 1,4%, para o restante do mundo nós estamos falando da ordem de 25%, 27%. Tá? Então, é muito diferente do modelo. Então, nós adaptarmos modelos de outros países para a realidade brasileira pode ser um pouco perigosa, né? Principalmente se nós falarmos na redução, sempre existe espaço para nós reduzirmos a emissão de gás de efeito estufa. Agora, será que a forma mais eficiente é o setor elétrico? Né? Se nós avançarmos um pouquinho e olharmos esses últimos anos, principalmente 2012, aqui ainda não temos dados disponíveis, aliás, isso foi uma iniciativa do Observatório do Clima, louvável, né, que é uma reunião de ONGs que faz esse cálculo de emissões para o setor. O Brasil, infelizmente, só tem um dado oficial até 2005. A partir de 2005 até 2012, são estimativas desse observatório, mas eles são muito consistentes, essas informações são bastante confiáveis. Deve ter uma variação, se tiver 1% a mais ou a menos, é lógico que para um setor que emite pouco é significativo, mas, no geral, dá para ter uma boa ideia de como andam as nossas emissões, as emissões de gases de efeito estufa do Brasil. Então, nos últimos 3 anos, nós estamos falando da ordem de 3,3%, e se nós pegarmos 2013, onde o despacho foi mais intenso, nós falamos da ordem de 5,5%, talvez até 6% de emissões do setor elétrico. Esse valor cresceu por 2 motivos. O aumento do despacho termoelétrico, por conta desse período de seca severa que o país enfrenta, e por um outro fator muito importante para o país, que foi o combate ao desmatamento, essa parte da coluna em verde,
que de 2008 para 2009 teve uma redução significativa no desmatamento e, consequentemente, também das emissões do setor de mudanças do uso da terra, que é como é tratado pelo país. Então, esses dois fatores geraram um aumento da emissão do setor elétrico. O que é interessante observar é que, com a recuperação das chuvas nos próximos anos, e essa expectativa que ocorra ou em 2014 ainda, né, no final do ano, comece a chover com mais intensidade, ou ainda em 2015, então esse número ele reduz porque não há necessidade de um despacho térmico tão intenso como o que nós vivemos hoje. Existe uma série de discussões que eu não vou entrar, qual é o... É horrível isso, né? Ela veio com a placa, eu não sei dizer quanto tempo falta, porque eu deixei o óculos. O celular está aqui. 10 minutos, então tá bom. Dá tempo. Bom, passado o modelo em cima de hidroelétricas com grandes reservatórios, um modelo, eu esqueci de comentar, que foi superado por conta da Lei da Política Nacional de Meio Ambiente, 1981, o Brasil passa a exigir a elaboração de estudos de impacto ambiental. Cria o seu sistema de meio ambiente, né, o seu sistema ambiental, cria uma série de instituições que vão avaliar esses estudos de impacto ambiental e é instituído o processo de licenciamento ambiental. Ou seja, passa a ter um rigor muito maior na análise de empreendimentos. Isso foi um ganho muito grande para o país, né? Eu diria, na minha avaliação, 1981, Lei da Política Nacional de Meio Ambiente, a lei mais importante em termos de meio ambiente do país. Então, esse modelo ele deixou de continuar, por quê? Uma lei que tinha uma preocupação maior ambiental, os reservatórios passaram a ter um volume menor e uma área menor, né, para ter um impacto menor na biodiversidade. Isso foi bastante importante para o país e fez com que o país também buscasse outras alternativas. Alternativas que demoram um pouco para surgir, né? E aí, quando a gente fala um pouquinho no futuro, primeiro surgiram as termoelétricas. O Brasil, até 2001, o parque termoelétrico era muito pequeno, e agora, mais recentemente, e para o futuro, nós teremos uma grande expansão da fonte eólica, né? O Brasil, nos próximos anos, vai desenvolver uma quantidade, já tem um parque de biomassa, né? Hoje, a geração por biomassa ela chega, em alguns anos, até 8%, 10% da geração de eletricidade. PCHs nós tratamos dentro de hidrelétricas, né? Só que são centrais menores, com impactos menores, dependendo, a maior parte delas. E eólica, a gente observa, isso está no plano oficial do governo, que até 2018, ou seja, essas usinas elas já foram vendidas, né, elas já ganharam leilão, nós teremos no país 10% praticamente da energia gerada, da energia elétrica gerada por fonte eólica. E a mais nova novidade, que não está nem aqui ainda nessa tabela, é a energia solar. Esse slide também, se ele fosse apresentado há uns 3 anos, nós estaríamos falando de potencial eólico. A energia eólica é uma fonte importante. Andou? Mas nós não teríamos ainda praticamente nada de eólica construída e muito menos que venceram leilões. Então, hoje, a eólica é uma realidade. Esse ano, nós teremos o país, né, o Brasil, terá um leilão de energia solar específico para a fonte. Isso permite com que a cadeia de valor da fonte solar se expanda, que foi o que aconteceu com a eólica, que foi o que aconteceu com o etanol, pegando um exemplo da indústria automobilística na década de 80, 90, né? Até a década de 80 era um mico ter um carro a álcool, né? E a indústria ela se superou desenvolvendo motores bicombustíveis, e hoje a gente não fica mais refém de ter um carro com combustível só, porque hoje, se nós tivéssemos um carro a álcool, nós talvez estaríamos com um mico semelhante na mão, né? Porque o preço do etanol
infelizmente, ele está num patamar que não compete com a gasolina e acaba até estimulando, isso é um parênteses, né, acaba até estimulando mais o uso da gasolina do que do etanol. Voltando para cá, né, o Brasil precisa dessa quantidade de energia todos os anos. Nós estamos falando de, não pegando Belo Monte como um bom ou um mau exemplo, mas só para ter uma referência, todo mundo sabe que Belo Monte é uma obra muito grande, né? Assim como foi Jirau e Santo Antônio, assim como deve ser a obra de São Luís do Tapajós, uma outra usina hidrelétrica. Então, para vocês terem uma ideia do que o Brasil precisa para manter as taxas de crescimento econômico, é mais ou menos uma Belo Monte a cada 1 ano e meio. Então, vocês imaginem o desafio de construir uma usina desse tamanho a cada ano e meio. É um desafio seguramente muito grande. Isso pode ser feito, é lógico, isso só para dar uma ordem de grandeza, isso vai ser atendido por diferentes fontes. E, no futuro, o que nós estamos falando? Não mais de uma matriz hidrotérmica, mas uma matriz renováveis térmica, ou seja, renováveis hidráulica, eólica, biomassa, solar, e seguramente para garantir que essas fontes que dependem da natureza, as térmicas elas funcionam como um seguro, né? Ou seja, diminui a quantidade de vento, diminui a quantidade de chuva, o sol a gente pode contar com ele parcialmente, né? Função de sazonalidade e disponibilidade, é necessário uma base térmica, que é aquela reserva que a gente nunca quer usar, né? O seguro. Fica lá, no caso de necessidade, como a gente está passando agora, as termoelétricas são acionadas. Bom, mas nós temos ainda um potencial bastante grande em hidrelétricas. Só para vocês terem uma ideia, o potencial todo. Hoje, o Brasil tem em potencial instalado da ordem de 120 mil megawatts de potência. O potencial hidráulico é da ordem de 250 mil. Né? 1/3 desse potencial já foi explorado. Então, desses 250 mil, a gente tem ainda 160 mil que poderiam ser explorados. A gente é o Brasil sempre. Né? O país tem 160 mil megawatts de potência que poderiam ser explorados. Desses 160 mil, 60 mil tem algum tipo de interferência, ou com terra indígena ou com unidade de conservação. Então, esse potencial cai para 100 mil. Desses 100 mil, boa parte dele está na região amazônica, do qual só 17% foi explorado. O potencial todo da bacia amazônica, só 17% foi explorado em termos de usinas hidrelétricas. E aí é que existem os próximos desafios. Dentro do horizonte do Plano Decenal, o Plano Decenal é um documento que o governo elabora todos os anos, olhando para o futuro num horizonte de 10 anos. É o documento oficial, existe uma série de críticas sobre esse documento, mas é o documento que existe. Atualmente, no penúltimo plano, estavam previstos 20 mil megawatts de potência em hidráulicas, ou seja, para atender durante 10 anos a necessidade de energia do Brasil, 20 mil viriam de usinas hidrelétricas, que estão localizadas nesses pontos vermelhos. Quando é sobreposto o mapa de terras indígenas, essas áreas mais escuras, então nós temos usinas muito próximas de terras indígenas. E a Constituição prevê o quê? Que precisa haver um processo de consulta a esses povos. Então, o setor elétrico, que é um setor que tem ainda alguma dificuldade para se comunicar, para levar a conhecimento da população os seus projetos, os desafios dos projetos, os impactos dos projetos, vai ter que agora passar a fazer um processo, e não é um evento, é um processo de consulta que tem que ter alguns elementos básicos. E eu queria concluir essa primeira parte da apresentação e depois ficar à disposição para a gente conversar mais a respeito desses assuntos. Um pequeno vídeo que nós preparamos no Instituto que mostra exatamente qual é esse próximo desafio. É o desafio para os próximos 2 anos, se o país quiser desenvolver esse potencial hidráulico que não interfere diretamente ainda em terra indígena, mas que está muito próximo
e que seguramente vai ter que passar por um processo de negociação, de conversa, de consulta com esses povos. Que é o tão. Obrigada, Alexandre. E vamos continuar com o nosso tema sobre a energia nossa de cada dia. Agora a gente tem um reincidente aqui na Semana Estado de Jornalismo Ambiental. Ele participou o ano passado, mostrando como um jornalista que vai fazer cobertura em campo pode se preparar. Trouxe uma mochila. Quem estava aqui o ano passado vai se lembrar. Trouxe uma bolsa, começou a tirar um monte de apetrechos essenciais para uma cobertura no mato. Ele é advogado, socioambientalista e diretor de políticas públicas do Greenpeace, que é uma organização global e independente que atua para defender o meio ambiente e inspirar pessoas a mudarem de atitude. Hoje, entre outras coisas, ele vai falar também sobre o estudo que trata da revolução energética. Sérgio Leitão, por favor. Aqui você já sabe, né? Tem esse ou tem esse, se você quiser ficar quietinho. Aí, aqui. Alô? Alô? Peraí. Alô? Esse aqui acho que não está funcionando. Então, eu falo daqui. Gente, boa tarde. Obrigado. Eu ia fazer uma brincadeira com a Acende Brasil, avisando aos desavisados que não se trata de um movimento para a descriminalização da maconha. Então, não se animem, tá? É de energia, mas não chega a esse capítulo energético, motivacional, propriamente dito. Né? Eu vou aquecer o debate. Né? E eu combinei ali com o Alexandre que a gente ia brigar, né? Porque nós temos divergências que a gente precisa explicitar. Essas divergências vêm do princípio... Cadê a moça que me avisa o tempo? É você? Quem é? Cadê? Tá, ainda bem que ela está distante, eu não estou enxergando ela. Qual é a questão central que a gente precisa discutir aqui? A gente precisa de energia. Né? Todo mundo aqui está com seu laptop, seu computador, seu telefone, seu iPad, seu iPin. Né? O que não falta é necessidade energética. A grande questão é, como é que a gente fornece isso?
E essa é a discussão que a gente precisa fazer no país. E essa discussão é uma discussão que tem conflitos econômicos, ambientais, sociais, e tem conflitos, inclusive, do ponto de vista de planejamento estratégico, sobre o que esse país vai ser no futuro e como é que a gente faz essa discussão do ponto de vista ético. Porque é tranquilo a gente dizer, eu quero energia na minha casa, mas eu não sei como é que essa energia chega até a minha casa, eu não sei quais são os impactos, até porque não é, né? Digamos assim, sobre a minha área de vida ou a minha existência, que isso se afeta. Então, quando a gente está puxando uma energia de uma área qualquer, ou da Amazônia, ou aqui mesmo de uma região do estado de São Paulo, se eu não estou sofrendo as consequências disso, né, pouco me importa. Né? Aquela velha história, desculpe o português, né, energia no refresco. Né? E o que é que a gente precisa discutir, então? A crise que a gente tem agora do fornecimento de energia não está sendo assegurada, como foi em 2001. Em 2001, a metade de vocês não eram nem nascidos. Os pais de vocês talvez estivessem se preparando para fazê-los. Né? Foi culpa de quem? O que se dizia naquele momento? Que essa crise foi por uma gerência altamente incompetente do governo, que colocou, naquele momento, a culpa em São Pedro. A culpa era, né, de São Pedro. O que o pessoal do PT dizia naquele momento? Que a crise era gerencial, era de incompetência, porque, como disse bem o Alexandre, esse sistema hídrico do Brasil, ele é preparado e, digamos assim, montado para ter uma reserva. É mais ou menos como uma conta que você tem no banco, que você tem lá um saldo que fica apitando para você. Diz, olha, você tem isso aqui, vai administrando com cuidado, quando você começa a gastar o dinheiro demais, aquilo vai te dando um alerta. Em 2001, se dizia isso. O PT foi lá e acusou o Fernando Henrique de ser incompetente. O que está acontecendo agora? O mesmo problema de 2001. O pessoal tucano está dizendo que a incompetência é da presidenta Dilma, que ela não entendeu que tinha essa reserva que ela não podia gastar, e que ela tá. E o que a presidente Dilma está dizendo? A culpa não é minha, é de São Pedro. E aí, nessa hora que tem essa crise, fica cada um querendo puxar brasa para o seu arsenal de soluções para o problema. O que se dizia em 2001, quando teve aquele apagão? Eu já era nascido, infelizmente. Se dizia o seguinte, o problema é que o sistema brasileiro é baseado em hidroeletricidade e esse sistema precisa mudar. Esse sistema precisa mudar para que a gente tenha as tais usinas termoelétricas. Aí cada setor desse mundo chamado termoelétrico procurou vender o seu peixe. O pessoal de usina nuclear veio e disse o seguinte, olha, se a gente fizer usina nuclear, não tem problema nenhum, a gente vai garantir a vida de vocês. E o pessoal que vende essas usinas térmicas, que funciona com óleo diesel disse, olha, deixa que a gente resolve o problema. E a culpa era do sistema hídrico. O sistema hídrico era o grande vilão. Era esse o sistema que a gente devia abandonar. Passam-se os anos, passam-se os dias, a gente chega agora na crise, né? Porque cada um quer um apagão para chamar de seu. A Dilma tem o seu, o Fernando Henrique teve o dele, cada um tem um apagão, né, para tomar conta. E o que a gente está dizendo agora? O problema é que não é o sistema hídrico, é o sistema hídrico baseado nessas usinas que geram menos energia porque acumulariam menos água, que é isso que o Alexandre falou aqui, a usina a fio d'água. E é uma adaptação da versão de 2001, né, do apagão de 2001, porque agora o culpado não é mais as grandes barragens que não acumulavam mais água, mas os ambientalistas, os índios, que não deixam o governo fazer as grandes usinas com reservatórios. O que a gente tem que discutir? Primeiro, o Alexandre mostrou aqui um gráfico que dizendo, né, só 17, desculpa se eu estiver citando errado, mas 17% do potencial da Amazônia, da bacia do rio Amazonas, está sendo aproveitada em termos de construção de hidrelétricas. O problema que é o seguinte, esses rios na Amazônia, ao contrário dos rios aqui do Sudeste, todos os rios do Sudeste e do Sul, eles são rios que têm quedas, né,
d'água, como foi o caso, por exemplo, da usina de Itaipu. Itaipu sepultou aquele chamado salto das sete quedas, né? E lá você tem uma grande queda. Esses rios amazônicos têm um problema. Eles são rios mais de planície. Eles não têm isso aqui. Né? O rio ele corre assim, ó. Então ele não faz esse pulo que eu estou fazendo aqui. Né? O que acontece? Para você atender essa necessidade de usar a bacia ou as bacias amazônicas para gerar energia, só tem um jeito: tem que afogar a gente. Falando português bom e claro, tem que afogar. Eu escrevi um artigo no jornal O Globo chamando Afogando a Amazônia. E aí, afogar é bom desde que você não seja o afogado. Né? Porque não tem solução. E esse é o dilema que a gente tem que resolver. Porque o Alexandre está absolutamente certo quando ele fala, né, que por todos os erros, né, dos governos do PT, dos governos do PSDB, né, nós temos um problema, sim, de geração de energia. Né, a matriz precisa crescer, né, e a questão é como é que a gente vai atender. O potencial do sul, do sudeste, está esgotado, ou seja, essas quedas que a gente poderia aproveitar, elas não são mais passíveis de serem aproveitadas. E na Amazônia, o rio corre assim, ó, que nem eu estou andando aqui nesse tapete. Para fazer grandes hidrelétricas, você sabe, quando você barra uma coisa que está correndo, ela vai acumulando. Então, você não tem a queda, você tem que afogar alguém, ou floresta, ou bicho, o que seja. Como é que a gente faz? Qual é a solução? Vamos afogar as pessoas? Vocês acham que os índios vão aceitar serem afogados? Os ribeirinhos, os seringueiros? Tem solução alternativa? Para o Greenpeace, tem. Essa é a discussão que a gente quer fazer com o Alexandre. Qual é a solução que a gente tem? Primeiro, né, o país tem um buraco do ponto de vista do seu planejamento energético que é brutal. Primeiro, ele não é democrático. Né? Poucas pessoas participam da formulação e do debate. Pra vocês terem uma ideia, tem um conselho chamado Conselho Nacional de Política Energética, tem uma vaga da sociedade civil aberta que nunca foi preenchida. Por quê? Porque o governo não nomeia. Segundo, quem faz planejamento do setor elétrico no Brasil são as empreiteiras. Isso precisa quebrar. Porque a gente nunca sabe se a obra está sendo feita para atender o interesse da sociedade ou para todas as reticências que vocês queiram usar. Terceiro, o Brasil faz planejamento energético como se fazia nos anos 50, zero de atualização. Qual é o grande problema do Brasil? Quando você vai para a Europa e nos Estados Unidos, você faz o seguinte: o que eu preciso de energia para fazer o meu celular carregar? Isso tem unidades, né, que a gente chama de... tem uma coisa chamada intensidade energética, que é uma unidade de energia que eu preciso para gerar uma unidade de PIB. PIB é aquele produto interno bruto. No Brasil, você continua dizendo que para cada unidade de PIB que eu preciso produzir, eu preciso de uma igual unidade de energia correspondente. Como se fosse 1 para 1. Como é que se faz na Europa? Como é que se faz nos Estados Unidos? É a pergunta inversamente proporcional. 15 minutos, tá, ok, obrigado. É a pergunta inversamente proporcional. Vai que cola, né? É inversamente proporcional, ou seja, qual é a menor unidade de energia que eu preciso para gerar a maior unidade de PIB. Isso induz o quê? A um processo brutal de eficiência. Isso induz a quê? A um processo brutal de melhoria tecnológica. Vocês sabiam que dos países que compõem o chamado G20, são as 20 maiores economias do mundo, 2 países se destacam pelo desperdício de energia. Ou seja, são aqueles que produzem na área industrial mais energia para gerar a mesma unidade de PIB. O último colocado, ou o pior da classe, é a Arábia Saudita. Não tem problema nenhum, né? Se tem petróleo para caramba, vamos se preocupar em economizar para quê? O segundo pior chama-se
Zil, 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 zil. Brasil. Aí a gente vai dizer que a culpa do apagão, entendeu? É daquele índio que está lá, desculpa a expressão, na casa do cacete, entendeu? Não deixando a hidrelétrica afogar a terra dele. Quando a gente tem esse desperdício. Outra questão, eficiência energética. Esse plano decenal de energia, a qual o Alexandre se referiu, que é o PDE, que é como se fosse um planejamento que o governo faz. Sabe qual é o índice de eficiência energética que ele impõe para o Brasil? 5%. Você foi da CESP, né? Tem estudos do professor Goldenberg falando que a CESP tinha contratado nos anos 80 uma consultoria Geller. Se eu estiver chutando o nome aqui, tu me corrige. Que ela dizia que o potencial que o Brasil teria de eficiência é de no mínimo 20. Ou seja, toda essa questão da modernização tecnológica você poderia fazer reduzindo essa necessidade de expansão de energia, como a Europa e os Estados Unidos fizeram. O que os Estados Unidos fez agora para sair da crise? Além de descobrir a questão do shale gas, ele produziu mais com menos. O que a Europa faz desde os anos 80? Produziu mais com menos. Os Estados Unidos saiu da sua crise energética em 73, quando teve aquele choque dos preços do petróleo, né, sem acrescentar 1 megawatt à sua matriz energética. Então, se eles fizeram, a gente pode fazer também. Então, esse plano decenal de energia, né, tem 5% de índice de eficiência energética, que é você usar mais, né, com menos. Solar, vamos lá, energia solar, que o Alexandre estava falando aqui. Sabe quanto esse plano decenal de energia fala sobre energia solar? Nada. Ganha, eu prometi no ano passado um CD do Jorge Vecilo. Esse ano eu vou dar aquele da mulher do beijinho no ombro, como é o nome dela? A Valesca Popozuda. Ganha o CD da Valesca Popozuda. Quem abrir aí no site o plano decenal de energia, achar a palavra solar. Ganha. Eu ainda dou direito ao show, pago o ingresso. Não vai achar. Gente, no país do pré-sol, né? No país do pré-sol, não tem uma palavra sobre energia solar no nosso plano decenal de energia. E aí a gente fica olhando assim, a Alemanha, quem foi passar as férias de verão na Alemanha para se bronzear e pegar aquela cor? Ninguém, né? Ninguém vai para a Alemanha passar férias de verão. A Alemanha tem 8 milhões de casas que funcionam com energia solar. A Alemanha produz a cada 1 ano o correspondente à nossa usina de Itaipu. São aproximadamente 14 mil megawatts. Então, naquele lugar que não tem sol, os caras fazem energia solar. E aqui que tem sol, que tem hora que a gente fica doido para ter uma... né? Eu sou nordestino, eu sou do Ceará, de Crateús, um lugar que faz sol o ano inteiro, enche o saco de tanto sol que faz lá. Né? E a gente não produz nada. Não tem uma porra de uma palavra no negócio do plano decenal de energia sobre energia solar. Biomassa. Os 5 minutos. O pessoal diz, tem aproximadamente um potencial de 14 mil megawatts de biomassa, que é a cana, né, a palha, perdida nos nossos canaviais, o governo não usa. Não usa porque a presidenta achou que não tinha que usar, porque ela acha que os usineiros querem ganhar dinheiro. Todo mundo quer ganhar dinheiro, eu também quero ganhar dinheiro. Se é justo ou não o que eles querem, arbitra uma taxa de remuneração. Agora você não vai usar, queima, é queimado, e podia ser utilizado em forma de geração de energia. E essa eólica, que era uma espécie de patinho feio, que se chamava energia de boutique. Era assim que a nossa presidente definia. Ah, isso aí é energia de boutique. Só faltou dizer que era coisa de. Né? Hoje, 70% de toda a necessidade de expansão que a gente tem de energia vem da energia eólica. 70%, são mais de 4.900 megawatts contratados, né, no ano passado. Então, nós temos eficiência, né, que é esse índice baixíssimo. A gente tem solar, que não é usado. A gente tem a biomassa, que é queimada e desperdiçada. A gente tem esse potencial eólico que poderia ser muito maior.
E sabe quanto dos recursos essas novas fontes têm no seu plano decenal de energia previsto para repartir do bolo total de 100%? Sabe quanto? Sabe quanto? Sabe quanto? 3,9% dos investimentos são nessas novas fontes renováveis. 3,9%. E qual é o problema? O problema é que quando eu faço solar na sua casa, na sua casa, na sua casa, na sua casa, ou eu faço uma usina eólica, não é uma grande construtora que está ganhando. Porque eu não preciso fazer uma grande obra. Quem é que vai cavar, contar a quantidade de terra que foi feita lá em Belo Monte? É mais terra do que todo o canal do Panamá. Quem é que conta? E as obras do setor elétrico, entendeu? Começa assim, 5 bilhão, 10 bilhão, 15 bilhão, o céu é o limite, o infinito e além. Né? Porque não tem hora de acabar. E aí, né, esse debate, né, se a gente pode, se tem espaço, né, para você afogar a Amazônia, ou quem vive lá, ou os bichos, as florestas, é o debate que a gente precisa fazer. Quem vai decidir isso? Vocês. O que é que nos cabe aqui fazer, eu e o Alexandre? Colocar as questões. É o que estamos fazendo. O que é que cabe a vocês como jornalistas? Fazer as perguntas. Questionar, indagar, desconfiar. Jornalista tem que ser desconfiado. Não quer ser desconfiado, arruma outra profissão. Vai ser contador, médico, entendeu? Enfermeiro, treinador de futebol. Está cheio de coisa aí para quem não é desconfiado. Né? Desconfiem de tudo que eu estou falando para você. Metade é mentira, o resto eu inventei. Né? Mas esse é o papel de vocês. Né? Vão atrás dessas questões que eu coloquei aqui agora. Indaguem, leiam o plano decenal de energia, chequem, perguntem. Né? Porque essa questão da consulta prévia, que é um instrumento que os índios têm para dizer, peraí, porra, vai foder meu negócio aqui, calma aí, meu, na minha casa não. Ontem, no Congresso Nacional, teve uma discussão feita pela bancada ruralista para acabar com isso. Pô, por que querem acabar? O Acende Brasil está dizendo, é o instrumento que permite um debate democrático. E os caras querem acabar. Ou seja, querem passar o trator por cima da galera, sem que a galera possa dizer, olha, está doendo. Nem isso o cara quer que a galera faça. Então, o debate sobre energia no Brasil é um debate sobre democracia, sobre opções tecnológicas, sobre como é que esse país vai crescer, sobre qual é o custo desse investimento, porque isso é um dinheiro monumental que o país investe, e sobre se a gente vai conseguir ser uma sociedade democrática, livre e pluralista no século XXI. E que o nosso processo de desenvolvimento, para você não ter que usar esse computador, que é todo o teu direito, não tenha que ser feito às custas do sofrimento de alguém. Muito obrigado.